Boa noite. Boa noite. 11 de setembro de 2021. Homenagens marcam os 20 anos do maior atentado terrorista da história. Nos Estados Unidos, minutos de silêncio lembram os ataques que deixaram quase 3 mil mortos. Na Pensilvânia, George Bush, que era presidente na época da tragédia, faz um discurso emocionado. Ele, republicano, e a democrata Kamala Harris, atual vice-presidente, aparecem juntos e falam da importância de buscar união. Em Nova York, lado a lado, o presidente Joe Biden e os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama participaram da cerimônia no Marco Zero. E o Jornal Nacional relembra o dia que pôs o planeta em alerta geral. As pessoas andam de um lado para outro na rua em estado de choque. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. Você vai ver também 6 estados brasileiros relatam falta da vacina da AstraZeneca para a segunda dose. São Paulo anuncia que no lugar vai aplicar doses da Pfizer. O Cerrado enfrenta o maior número de incêndios em 9 anos. Os gols do sábado pelo Campeonato Brasileiro. E os campeões aposentados do UFC que vão tentar a sorte no boxe. Agora, no Jornal Nacional. Os Estados Unidos lembraram neste sábado uma data histórica, os 20 anos dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Por isso, nós começamos essa edição do Jornal Nacional indo ao vivo a Nova York conversar com Sandra Coutinho e com Jorge Pontual, que estão no Marco Zero, onde nesse momento acontece mais uma homenagem. Boa noite, Sandra. Boa noite, Pontual. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Trigueiro. Boa noite a todos. Olha, os atentados derrubaram as torres, mas não derrotaram Nova York. Nova York continua ainda melhor. Ela se recuperou, reconstruiu e abraçou ainda mais os estrangeiros, os imigrantes, sejam eles muçulmanos, hispânicos, africanos, asiáticos, de todo o mundo. Porque aqui ninguém é de fora. Aqui vive gente de 180 países. Nós falamos em Nova York mais de 600 línguas. Nova York podia ter se trancado numa fortaleza, mas preferiu abrir os braços para alimentar essa diversidade, essa alma internacional. A Sandra e eu, nós somos brasileiros, mas também somos nova-iorquinos, né, Sandra? Você mais do que eu, porque você já está aqui há 25 anos, eu cheguei aqui há 11 anos e olha, quando eu cheguei aqui, toda essa área onde ficavam as Torres Gêmeas ainda era um grande terreno vazio, com as construções ainda começando. Eu literalmente vi da janela a construção do World Trade Center número 1, que é o prédio mais alto do hemisfério ocidental, que é o principal prédio aqui dessa área. E olha, hoje foi um dia de muitas homenagens, muita comoção, e a gente vê que ainda tem muita gente na rua que não está com vontade de ir para casa, que está com vontade de prestar essa homenagem. E esse momento de união tão bonito que a gente viu ao longo do dia permanece nessa noite agradável. Foi um dia que nasceu ensolarado como aquele 11 de setembro de 2001 e houve um clima de muita comunhão aqui nesse bairro onde eu moro até hoje, moro nesses últimos 11 anos. E quem acompanhou tudo isso foi a repórter Carolina Cimenti, nossa colega correspondente aqui. Ela acompanhou essas homenagens às vítimas, esse dia de homenagem às vítimas aqui em Nova York. O céu azul sem nuvens de Nova York lembrava o lindo dia 20 anos atrás. A bandeira carregada pelos policiais também era a mesma hasteada no Marco Zero em 2001. 3 presidentes americanos, lado a lado, em silêncio, para lembrar o aniversário do maior ataque terrorista que o país já viveu. Bill Clinton, Barack Obama e o atual presidente Joe Biden juntos, numa demonstração de união. A cada avião que passava no céu, Biden acompanhava com um olhar. Às 8h46 da manhã, as badaladas lembraram o impacto do primeiro avião contra a Torre Norte. Milhares de pessoas se reuniram aqui no Marco Zero, em Nova York, para lembrar e homenagear as quase 3.000 vítimas dos atentados.
Luis Manuel Lopez. Um a um, os nomes das quase 3.000 pessoas que morreram naquele dia foram lidos por parentes. Crianças e adolescentes também participaram. Ao meu pai e meu avô, ainda que eu não tenha podido conhecer vocês, eu sei que olham por mim no céu. Minhas tias, pelas fotos e pelas histórias que ouço, eu sei que vocês eram lindas. Às 9h03 da manhã, em Nova York, mais um minuto de silêncio para lembrar o segundo avião que atingiu a Torre Sul do World Trade Center. Teve música e relatos emocionantes. Perdi meu pai e sinto a falta dele todos os dias. E outras homenagens acontecem em vários pontos da cidade. A Igreja Trinity, por exemplo, que serviu de base durante os vários meses de buscas no Marco Zero, distribuiu milhares dessas fitinhas brancas que dizem lembrança e cura. E as pessoas amarram as fitinhas na grade em memória das vítimas. Amanda veio fazer turismo da Califórnia com a família e disse que é impossível não reviver aquele dia e voltar a ficar de coração partido por tantas perdas. O ex-presidente Donald Trump não compareceu às cerimônias, mas fez uma visita surpresa a policiais e bombeiros aqui de Nova York. Sorridente, Trump tirou fotos com eles e usou o dia de luto para criticar o atual presidente pela retirada das tropas do Afeganistão, apesar do acordo de paz com os talibãs ter sido assinado pelo governo dele no ano passado. Enquanto isso, Joe Biden prestava homenagens às vítimas dos ataques em Shanksville, na Pensilvânia, onde o 4º avião caiu. Também na Pensilvânia, a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente George W. Bush discursaram. Os dois falaram da importância da união, apesar da profunda divisão atual nos Estados Unidos. A vice-presidente lembrou que nos dias seguintes aos ataques, a América foi lembrada que a união é possível. Bush era o presidente americano quando os atentados aconteceram. No discurso emocionado que fez hoje, o republicano disse que foi naquele dia que aprendeu que americanos podem ser vulneráveis, mas nunca frágeis, e que cada hora passada com as pessoas que a gente ama é um presente sagrado. O ex-presidente também lembrou que se sentiu orgulhoso por liderar um povo tão resiliente e unido, e que, falando em união, aqueles dias parecem muito distantes de hoje, quando toda a divergência parece virar uma briga e toda briga uma guerra. Eu não tenho explicações ou soluções. Só posso falar do que eu vi. No dia de provação e luto, eu vi milhares de pessoas darem as mãos aos vizinhos e correr pelas causas dos outros. Essa é a América que eu reconheço. Bush também mencionou o terrorismo doméstico americano. Disse que, culturalmente, os dois grupos extremistas, estrangeiro e nacional, são muito diferentes, mas que, no fundo, ambos desdenham da diversidade, desafiam os símbolos nacionais e são filhos do mesmo espírito vazio e, acima de tudo, devem ser continuamente confrontados. Antes do fim do dia, o presidente Joe Biden foi ao Memorial aos Mortos do Pentágono depositar uma coroa de flores. Ele, a primeira-dama Jill Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o marido fizeram um minuto de silêncio em homenagem às 184 vítimas do ataque contra a sede do Departamento de Defesa americano. Quando anoiteceu em Nova York, 88 lâmpadas de 7.000 watts recriaram as Torres Gêmeas. Uma homenagem que vai durar a noite toda, do chão até o céu. Pois é, você viu, né? A Kamala Harris disse: a união é possível nos Estados Unidos, a união é possível no mundo.
Não é só esse tributo das luzes que vai ser a última homenagem do dia de hoje. Outros prédios importantes aqui de Nova York também vão ser acesos durante a noite. O World Trade Center número 1, o Empire State Building e a Ópera do Metropolitan vai executar o Requiem de Verdi. O que eles fizeram? É a primeira apresentação interna dentro do teatro desde o início da pandemia. 500 ingressos foram doados para as famílias das vítimas do 11 de setembro e os outros ingressos foram todos vendidos a preços populares. Nada mais justo que dar uma pequena alegria aos nova-iorquinos nesse dia que se lembram os 20 anos de um outro 11 de setembro bem mais trágico, né, Pontual? Pois é, e Nova York foi o alvo, mas os atentados foram contra a humanidade e mudaram não só os Estados Unidos, mudaram o mundo. Uma manhã com o céu azul, numa terça-feira. Às 8h46 da manhã, um Boeing 767 mergulhou na Torre Norte. Todas as saídas do 91º andar para cima foram destruídas. Naquele dia, a vinheta de plantão do jornalismo da Globo interrompeu a programação para noticiar o acontecimento histórico. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Mais de 16 mil pessoas ocupavam as duas torres do World Trade Center naquele momento. 110 andares de escritórios com gente de mais de 90 países, entre eles o Brasil. Pouco depois das 9 da manhã, ficou claro para o mundo que aquilo era um gigantesco ataque terrorista. Outro jato, também sequestrado, explodiu na Torre Sul, na altura do 80º andar. Só uma escada de emergência sobrou. Naquele dia, eu vi Nova York virar o palco de uma tragédia histórica. Times Square, o coração de Nova York, parou. As pessoas andam de um lado para outro na rua, em estado de choque. Nós estávamos sendo retirados do segundo prédio quando o avião caiu. Tudo tremeu, parecia um terremoto. Meus amigos que estavam nos andares de cima devem ter tido uma morte horrível. Muitos pularam lá do alto. A rede terrorista Al-Qaeda sequestrou outros 2 aviões. Um destruiu parte do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa em Washington. O correspondente da Globo em Washington, Luiz Fernando Silva Pinto, viu de perto o clima de medo na capital do país. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. O outro caiu num campo na Pensilvânia, depois que os passageiros tentaram dominar os sequestradores. A Torre Sul, a segunda a ser atingida, desmoronou primeiro. Uma das torres atingida pelo avião desaba no centro da cidade de Nova York. Uma delas permanece de pé. A segunda torre, atingida pelo avião terrorista, caiu. Desabou. – 29 minutos depois veio abaixo a Torre Norte, matando a maior parte das vítimas daquele 11 de setembro. O correspondente Ednei Silvestre conversou com brasileiros que estavam na região do World Trade Center na hora do atentado. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. Começou a vir muita fumaça, e a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Everybody calm down! 343 bombeiros que salvaram milhares de vidas morreram na queda das torres. No meio das torres pulverizadas, equipes de busca acharam mais de 22 mil restos mortais.
Mas de mais de 1.000 vítimas, 40% do total, nada foi achado. A correspondente Zileide Silva estava em Nova York no dia da tragédia. Agora, 7h30 da noite aqui em Nova York, 8h30 aí no Brasil, um exército de 10.000 pessoas está no local, vasculhando os escombros em busca de vítimas e sobreviventes. Segundo o prefeito de Nova York, pelo menos 2.100 pessoas ficaram feridas só aqui em Nova York. 600 foram hospitalizadas. Quase 12 horas após o atentado, é impossível saber quantas pessoas morreram. Mas pelo menos como 20.000 estavam nos prédios ou próximas a eles durante os atentados, o número de mortos pode chegar a dezenas de milhares. O Marco Zero, onde agora há este memorial, virou um lugar sagrado. 20 anos depois, este memorial lembra as vítimas dos atentados de 11 de setembro. São duas fontes e em volta estão gravados os nomes dos quase 3.000 mortos. Na semana seguinte, o então presidente George W. Bush lançou a chamada Guerra ao Terror, para eliminar a Al-Qaeda e seu chefe terrorista Osama Bin Laden. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Afeganistão, onde ficavam as bases da Al-Qaeda sob a proteção do governo talibã. A Guerra ao Terror não parou por ali. Em 2003, os Estados Unidos e uma coalizão internacional invadiram o Iraque e derrubaram o ditador Saddam Hussein, em busca de armas de destruição em massa que jamais foram encontradas. Osama Bin Laden foi morto por um comando de elite americano no Paquistão, em 2011. Bin Laden era saudita, assim como 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro. Os americanos perderam mais de 7.000 militares nas duas guerras. Morreram centenas de milhares de civis, afegãos e iraquianos. Com a saída do Afeganistão no mês passado, o presidente Joe Biden botou um ponto final no período pós-11 de setembro e anunciou que a prioridade agora é enfrentar China e Rússia. Mas terroristas de várias facções hoje ocupam territórios em 7 países: Afeganistão, Iraque, Síria, Somália, Iêmen, Líbia, Líbano. As guerras de ocupação acabaram. Mas os americanos mantêm operações antiterrorismo em dezenas de países. A guerra ao terror entrou numa nova fase. O cientista político americano Ian Bremmer vê um futuro de mais desafios. Os Estados Unidos ainda são a maior potência mundial e também a democracia avançada mais dividida politicamente e paralisada, menos disposta a policiar o mundo, menos interessada em liderar nos direitos humanos, menos disposta a defender as instituições multilaterais, o Estado de Direito e sociedades abertas. E se os Estados Unidos abandonam esse papel, ninguém vai tomar o lugar, nem a China, nem ninguém. O que significa mais vazios de poder, mais incerteza e mais instabilidade no mundo. Líderes europeus se pronunciaram sobre o marco de 20 anos do 11 de setembro. No castelo de Windsor, o hino nacional americano foi tocado hoje cedo durante a tradicional troca da guarda, uma homenagem de um dos maiores aliados dos Estados Unidos. A rainha da Inglaterra disse que ainda reza pelas vítimas, suas famílias e as equipes de emergência que atenderam aos chamados. Elizabeth II lembrou a visita que fez ao memorial em Nova York em 2010 e elogiou a resiliência das comunidades que se uniram para se reerguer. O primeiro-ministro britânico postou um vídeo de quase 3 minutos. Segundo Boris Johnson, certas datas marcam a nossa memória coletiva, mas que agora, com a perspectiva de 20 anos, é possível afirmar que os terroristas falharam em destruir a nossa crença em sociedades livres e democráticas. They tried to destroy the faith of free peoples everywhere. O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron contou que sofreu de ansiedade ao tentar falar com a esposa que estava em Nova York a trabalho. Só conseguiu horas depois dos ataques e lamentou que milhares de outras famílias nunca sentiram o mesmo alívio.
O Reino Unido foi o segundo país que mais perdeu cidadãos nos ataques de 11 de setembro, depois, claro, dos Estados Unidos. Foram 67 vítimas daqui. Cada nome está eternizado nesse memorial erguido em 2003. Lá no alto, a mensagem: o luto é o preço que pagamos por amar. O primeiro-ministro australiano disse que o 11 de setembro nos lembra como a liberdade é frágil e precisa ser preservada. O presidente francês Emmanuel Macron postou um vídeo mostrando a bandeira americana na entrada do Palácio do Élysée em Paris e escreveu: jamais esqueceremos. O Itamaraty divulgou uma nota afirmando que o governo brasileiro renova sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo dos Estados Unidos. O texto diz ainda que todo ato de terrorismo constitui em si crime injustificável. Afirma que o Brasil repudia o terrorismo em todas as suas formas e mantém o compromisso de trabalhar com a comunidade internacional para combater esse flagelo e suas causas. A partir de hoje, está disponível no Globoplay a série documental Retratos de uma Guerra Sem Fim. Ao longo de 4 episódios, o jornalista Marcos Uchoa relembra os atentados e como as consequências impactaram países, governos e populações. E você vê daqui a pouco, São Paulo anuncia que vai aplicar a vacina da Pfizer no lugar da segunda dose da AstraZeneca, que está em falta. O Cerrado tem o maior número de queimadas dos últimos 9 anos. Seis estados relataram falta da vacina da AstraZeneca para a segunda dose. São Paulo zerou os estoques e anunciou que vai aplicar a vacina da Pfizer no lugar da segunda dose da AstraZeneca. Nesta unidade de saúde da região central de São Paulo, tudo bem com a primeira dose de jovens, adolescentes, com a vacina da Pfizer. E com a dose de reforço para idosos como o seu Edmundo, de 91 anos. Ele recebeu a terceira Coronavac. 100%, tá? Muito procurado para fotos na fila, o ator Alexandre Borges estava entusiasmado com a segunda dose de Pfizer. Olha que beleza, vamos enquadrar aí. Mas com relação à vacina da AstraZeneca, não há previsão para a retomada da imunização. E está em falta. É frustrante isso, né? Deixa a gente inseguro, porque a gente só se sente seguro com a dose completa, né? E autoridades trocam acusações. O governo paulista diz que recebeu 1 milhão de doses a menos. O Ministério da Saúde afirma que entregou todas as doses e que o problema foi a utilização de AstraZeneca destinada à segunda dose para imunizar as populações mais jovens. A vacinação com o imunizante da AstraZeneca está totalmente paralisada desde ontem. Para quem precisa da segunda dose, já foi liberada a substituição pela vacina da Pfizer a partir de segunda-feira. Mas as doses que estarão disponíveis para isso podem não ser suficientes. Aqui na cidade de São Paulo, são cerca de 340 mil pessoas. Com as 165 mil doses que nós vamos receber no final do dia de hoje e à tarde de segunda-feira vamos começar a administrar, aguardamos também que o Ministério e a Fiocruz nos enviem o restante das doses da AstraZeneca. Além de São Paulo, 5 estados estão sem vacinas da AstraZeneca para a segunda dose. Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, onde também está prevista para segunda-feira a troca pela vacina da Pfizer. Nós vamos tomar uma decisão que já foi referendada pelo Ministério da Saúde de fazer a chamada intercambiabilidade de vacinas. Nós vamos aplicar a segunda dose da vacina Pfizer. No Rio, a troca autorizada pela Prefeitura já começou. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização diz que o ideal é completar a vacinação com o mesmo imunizante, mas que a combinação de vacinas é segura. Quando não dispomos do mesmo produto, entre não vacinar essa pessoa ou utilizar uma vacina de diferente produtor, é sempre preferível terminar o esquema. A experiência acumulada em diversos estudos mostram que iniciar com Pfizer e terminar com AstraZeneca ou vice-versa levam a uma resposta imune bastante robusta e é absolutamente um esquema seguro. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que não deve vacinas para a segunda dose a nenhum estado brasileiro e que a distribuição está dentro do previsto e que não há como garantir doses para os estados que não seguirem o Plano Nacional de Imunização.
Depois de imunizar 80% da população adulta com as 2 doses da vacina contra a Covid-19, Botucatu, no interior de São Paulo, começou hoje a aplicar a dose de reforço em idosos a partir dos 60 anos. Quase 7 mil pessoas foram vacinadas no sistema drive-thru e nas unidades de saúde. Botucatu é uma das primeiras cidades paulistas a aplicar a dose de reforço, antecipando em um mês o calendário do estado. Segundo a prefeitura, isso foi possível porque sobraram doses do estudo de efetividade da vacina Oxford AstraZeneca, realizado entre os adultos da cidade a partir de maio. O Alan Severiano traz os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Ana Paula, André, boa noite a todos. De ontem para hoje foram registradas no Brasil 667 mortes por Covid. Já são agora 586.590 vítimas da doença no país. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 14.079 novos casos. O total subiu para 20.988.702. E pelo quinto dia seguido, a média de casos ficou abaixo de 20 mil. São 16.612 novos casos por dia, uma redução de 32% na comparação com 2 semanas atrás. A média de mortes está em 468 por dia, queda de 31% também na comparação com 2 semanas atrás. O Acre aparece em cinza no mapa porque não informou os dados hoje. Nenhum estado registrou alta na média de mortes. Em estabilidade são 8 estados e 17 estados e o Distrito Federal tem queda. As maiores quedas foram registradas em Sergipe e no Amapá. Agora vamos aos dados da vacinação. Em 24 horas, 343.803 pessoas tomaram a primeira dose. 804.374 tomaram a segunda dose ou a dose única e 66.589 tomaram a dose de reforço. O total de doses hoje passou de 1.200.000. Até agora, a primeira dose foi aplicada em mais de 137 milhões de brasileiros, ou 64,61% da população. Mais de 72 milhões estão completamente vacinados. Isso dá 34,08%, um pouco mais de 1/3 da população. A proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. Já a dose de reforço foi aplicada em 88.060 pessoas, 0,04% da população. No mapa agora, as unidades da federação em azul escuro são as que mais aplicaram a primeira dose em relação ao total da população. São Paulo tem 76%. Depois vem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná, com mais de 60%. Agora os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. E os 5 primeiros são, pela ordem, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com mais de 40%. Depois vem Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná, acima de 30%. Outras informações você confere em g1.com.br/coronavírus. Ana, André. Obrigado, Alain. Obrigada. A Anvisa divulgou que o jogador William, recém-contratado pelo Corinthians, deveria estar em quarentena de 14 dias porque chegou da Inglaterra no dia 1º deste mês. Em nota, o órgão diz que o jogador assinou um termo no aeroporto de Guarulhos e se comprometeu a cumprir as regras sanitárias impostas a viajantes que passam pelo Reino Unido. O Corinthians havia informado que o William estrearia contra o Atlético Goianiense amanhã em Goiânia, mas não incluiu o jogador na lista de relacionados para o jogo. No mesmo comunicado, a Anvisa defende uma punição ao meio-campo Andréas Pereira, do Flamengo. Ele enfrentou o Santos apenas 8 dias após chegar do Reino Unido. A ex-ministra da Saúde da França está sendo investigada pela maneira como lidou com a pandemia de Covid-19. 3 médicos franceses entraram com um processo contra Agnès Buzyn, que ocupou o cargo entre maio de 2017 e fevereiro de 2020. A principal queixa é o fato de a ministra ter insistido no começo da pandemia que o uso de máscaras não adiantava para prevenir a propagação do coronavírus. Mais tarde, ela falou que sabia que um tsunami estava se aproximando. Buzyn deixou o ministério algumas semanas depois que os primeiros casos da doença foram confirmados na França para se candidatar à prefeitura de Paris, mas perdeu a eleição. Amanhã, o Fantástico vai mostrar uma investigação inédita em alto mar. Um diário de bordo de alta tensão.
Não filma, baixa a câmera. O jornalista americano e um fotógrafo brasileiro juntos num projeto para denunciar gigantes da pesca ilegal, pirataria e até trabalho escravo. Oceano Sem Lei, nossa reportagem especial. Um pedido de comida por aplicativo que virou um rombo na conta bancária. No quadro É Golpe, as dicas para não cair na mais nova cilada de criminosos. É só pedindo justiça mesmo, né? Uma carreta da saudade. A mulher que passou um ano cobrando o esclarecimento de um crime que, segundo a polícia, ela mesma cometeu. Ainda restam camisetas com a palavra justiça e a foto do Tony. Como um teste de DNA solucionou um desaparecimento que durava 30 anos. A emocionante história do Cícero, resgatado das ruas para os braços da família. Bichos geniais, quais os truques que valem um lanchinho? E tem a festa para comemorar a alta da bebê que nasceu com apenas 212 gramas. O menor prematuro do mundo. É vida. É fantástico. Amanhã em novo horário, lembra? Às 8h30 da noite, depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. No Dia Nacional do Cerrado, o segundo maior bioma do país enfrenta o número mais alto de queimadas dos últimos 9 anos. O Cerrado é fundamental para garantir água para a geração de energia. Não por acaso o Cerrado é chamado de o berço das águas e tem tantas cachoeiras. Nesse bioma, o segundo maior do país, atrás apenas da Amazônia, nascem 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. Ele é importantíssimo para muitos estados brasileiros, como o coração do Brasil é o Planalto Central, é uma região alta e central e ele funciona mais ou menos como um grande guarda-chuva, não só para o Brasil, mas para o continente sul-americano. No Cerrado nascem córregos que dão volume a grandes rios, como o São Francisco e o Paraná. 2 cursos de água importantes para a geração de energia elétrica. Por isso, o bioma é fundamental para evitar o racionamento de água e de energia no Brasil. Hoje, boa parte do Brasil, quando abre a torneira e sai água da torneira, tem que agradecer o bioma cerrado, né? Exatamente por esse papel que ele tem de distribuição, de abastecimento de grandes bacias hidrográficas. Mas esse equilíbrio está ameaçado por conta da ação humana. De 1970 até 2018, o Cerrado já perdeu metade da vegetação original, mais do que na Amazônia, onde a perda foi de 20%. O fogo, na maioria das vezes provocado pelo homem, é um grande inimigo do Cerrado. Nesse ano, são mais de 30 mil focos de incêndio, 30% a mais que no mesmo período do ano passado, e o maior número nos últimos 9 anos, segundo os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o bioma sofre ainda um outro problema, o desmatamento. É a vegetação dando espaço à produção de grãos e à criação de gado. A maior causa da perda do Cerrado é a expansão agropecuária. O Cerrado tem essa característica de ser muito direcionado para a produção agrícola. E é o que vem causando esse desmatamento. Pois é, enquanto isso, na Bahia, os incêndios florestais mais que dobraram no estado em comparação ao ano passado. E o motivo é a forte estiagem que antecipou a temporada de queimadas. No norte baiano, mais de 200 hectares de caatinga foram destruídos pelo fogo. O incêndio em Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado durou mais de 2 semanas e provocou uma devastação nas 2 cidades. No oeste baiano, estão 14 das 15 cidades com maior incidência de queimadas na Bahia. Em Luiz Eduardo Magalhães, além do tempo seco, as altas temperaturas favorecem os incêndios em vegetação. Em Barreiras, desde o início da semana, bombeiros monitoram a Serra da Bandeira. A área queimada saiu de controle e o fogo chegou até a cabeceira da pista do aeroporto. Outra preocupação na cidade são as queimadas irregulares, com chamas chegando próximas às casas e uma nuvem de fumaça por toda a cidade. Colocaram fogo na mata assim perto de casa, pegou fogo de tudo, não ficou uma árvore. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam um crescimento de 171% na quantidade de incêndios na Bahia na comparação com o ano passado. Isso dá uma média de um novo foco a cada 1 hora e 20 minutos.
Incêndios que chegaram antes do período seco, que começa agora em setembro, e acendem um sinal de alerta na Bahia. Situação que vem sendo acompanhada pelo INEMA, que mantém um monitor da seca e de focos de calor no estado. A nossa equipe aqui, permanentemente de meteorologistas, ela fica olhando vigilantemente os dados que entram, porque satélite passa a cada 15 minutos, a cada meia hora. Formamos aos corpos de bombeiros e defesas civis locais e estadual das áreas de risco para que elas fiquem alerta nessa época do ano, que nós já sabemos historicamente que são épocas do ano mais secas de fato e que pode correr o maior risco de ter incêndios florestais. Fundamentais na luta contra as chamas também são os brigadistas voluntários, que essa semana conseguiram controlar um incêndio em Ibicoara, na Chapada Diamantina. No ano passado, quase 2.000 hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo. Por isso, a mais antiga brigada da região, que fica no coração da Bahia, já se prepara para o período de maior risco de queimadas. A gente já está fazendo manutenção nos equipamentos para poder, na hora que a temporada de fogo chegar, a gente já está preparado. Daqui a pouco, os gols das séries A e B do Brasileirão. Brasileiros que fizeram história no UFC se aventuram agora em outra modalidade. O futebol brasileiro ganhou o reforço de mais um jogador que estava na Europa. O Flamengo oficializou hoje a contratação do zagueiro Davi Luiz. Ele estava sem clube desde que encerrou o contrato com o Arsenal da Inglaterra. Davi Luiz assinou com o Flamengo até o fim do ano que vem e volta ao Brasil após 14 anos no futebol europeu. Vamos agora aos gols do sábado pelo Brasileirão. Em Belo Horizonte, o América Mineiro venceu o Atlético Paranaense. Juninho cruzou na medida para Felipe Azevedo cabecear, 1-0. E Lucas Cal apareceu sozinho para fechar, 2-0 América Mineiro. Em Caxias do Sul, o Cuiabá saiu na frente do Juventude com gol contra do colombiano Quinteiro. O Juventude empatou com Guilherme Castilho. Mas Genison puxou para a esquerda e garantiu a vitória do Cuiabá, 2-1. Em Bragança Paulista, Arthur cobrou pênalti e fez 1-0 Bragantino sobre a Chapecoense. A Chape empatou com Mike de cabeça e virou com Anselmo Ramon, 2-1 placar final. Na Série B, cerca de 4.500 torcedores acompanharam a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta em Sete Lagoas, Minas Gerais. Wellington Nem cruzou na área e Bruno José girou bonito para fazer 1-0, placar final. Esse foi o segundo jogo do Cruzeiro com torcida. O clube conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que autoriza a presença de público em cidades liberadas pelas autoridades. No Rio de Janeiro, o Botafogo goleou o Londrina. Marco Antônio tocou entre as pernas de Simon e serviu para Varley fazer o primeiro. Daniel Borges tabelou com Chay e bateu firme para ampliar. Na tabelinha com Navarro, Marco Antônio fez 3-0. E Carlinhos levantou para Varley fazer mais um. Botafogo 4, Londrina 0. No Brasileirão Feminino, Palmeiras e Corinthians se enfrentam amanhã, no primeiro jogo da final do campeonato. O Corinthians da Tamires está perto de mais uma taça do Campeonato Brasileiro. Esta é a quinta final seguida do time, que já levantou o troféu 2 vezes, em 2018 e no ano passado. Só que desta vez vai enfrentar o maior rival. Um clássico bem diferente, né? O São Paulo aí tem toda essa rivalidade, Palmeiras e Corinthians. É sempre muito especial fazer jogos assim. Uma arena que está acostumada a receber grandes decisões, agora vai ter uma final inédita. Pela primeira vez na história, Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo título do Brasileirão Feminino. E aí a responsabilidade de jogar um clássico, que já é grande, fica ainda maior. O pessoal falando, vou colocar minha família no domingo para assistir vocês. Então, assim, isso já mostra o quanto isso vai alavancar a modalidade. É diferente. Um clássico, um derby, e que a gente pode proporcionar um pouco mais também em termos de visibilidade para o futebol feminino aqui no nosso país. O projeto do Palmeiras começou há pouco mais de 2 anos e o time já conseguiu chegar à primeira decisão. A gente tem um suporte muito forte e foi uma das coisas que fez o Palmeiras ser diferente esse ano. E uma final com um clássico desse tamanho mostra como o campeonato ganhou relevância no país.
A técnica do Brasil, Pia Sundhage, estará na arena do Palmeiras para a decisão. Palmeiras-Corinthians will be very good. Para ela, essa final vai ser muito importante também para a seleção, que tem muitas jogadoras nesses times. Pia diz: lembro do meu primeiro jogo aqui no Brasil 2 anos atrás e é fantástico como a modalidade evoluiu. It's fantastic in 2 years how it has changed. Até porque amanhã, quando os times entrarem em campo, não vai ser só mais um troféu em jogo. Será um Palmeiras e Corinthians para ficar na história. E você acompanha o primeiro jogo da final Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão Feminino amanhã às 9 da noite, ao vivo no Sport TV. O Esporte Espetacular de amanhã vai exibir a segunda parte da homenagem ao técnico Tele Santana, além de outros destaques. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Já pensou em andar por 1 quilômetro entre 2 montanhas, equilibrado numa fitinha de menos de 3 centímetros? O nome disso é Highline. E o baiano Matheus Vidal vai tentar bater um recorde. Tem emoção também no Mar de Nazaré, em Portugal. Surfistas encaram as ondas gigantes só na remada, hein? A atriz Natália Dill aprende vôlei com a campeã olímpica Jaque Silva para interpretar uma jogadora no cinema. Eu nunca me imaginei jogando vôlei, muito menos na praia. Assim, fazer esporte na praia, para mim sempre foi uma coisa do outro mundo. E a segunda parte da homenagem ao técnico Tele Santana. Da decepção na seleção, a glória no São Paulo. Eu nunca me considerei um sem sorte. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. 2 lutadores brasileiros de MMA vão mostrar hoje à noite que idade não é limite para se aventurar em outro esporte, não. 2 ídolos brasileiros que fizeram história no UFC. Vitor Belfort conquistou o primeiro título aos 19 anos no peso pesado. Foi também campeão dos meio-pesados aos 26. Anderson Silva dominou a categoria do peso médio por 7 anos. É considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Em 2011, eles ficaram frente a frente na chamada Luta do Século, em Las Vegas, que fez o esporte explodir em popularidade no Brasil. Silva! 10 anos depois, já aposentados do MMA, eles voltam a lutar na mesma noite. Mas dessa vez em outro esporte, o boxe. Daqui a pouco, Anderson Silva e Vitor Belfort escrevem mais um capítulo da carreira aos 46 e 44 anos. Eles fazem as 2 lutas principais de um evento de boxe aqui na Flórida. Anderson Silva vai enfrentar o também ex-campeão do UFC, Tito Ortiz. Já Belfort vai medir forças com uma lenda do boxe que está voltando da aposentadoria, Evander Holyfield. O americano, pentacampeão mundial dos pesos pesados, impressiona pela forma física e quer mostrar que ainda pode competir em alto nível aos 58 anos. Vou entrar lá com todo o meu coração, alma e força para tentar fazer um bom trabalho, diz ele. Holyfield é apenas a primeira de outras lendas do boxe que Vitor Belfort já sonha enfrentar nos ringues. O legado já está feito, agora o legado continua sendo feito. Agora a gente vai conseguir, o meu sonho é poder fazer com que os 2 esportes se encontrem e a gente consiga fazer lutas históricas, nunca foram feitas. Eu acho que vai ser fantástico. O canal Combate transmite o evento ao vivo e na íntegra. A TV Globo exibe as lutas dos brasileiros depois do Altas Horas. Vamos saber agora de previsão do tempo? Andy Lotterman, boa noite para você. Parece que amanhã teremos muito sol e muito calor pelo Brasil. Oi, Ana. Domingo vai ser de calorão em todo o Brasil mesmo, viu? Boa noite para você, Trigueiro. Boa noite a todos. Em grande parte do Brasil, a previsão é de sol com tempo firme. E mesmo nas áreas em verde claro aqui do Sudeste e do Nordeste, a chuva é fraquinha. E dá uma olhada nessas temperaturas. Cuiabá, 41 graus, Teresina, 39, Palmas, 38, Campo Grande, 37, Goiânia, 36 graus. Todas essas capitais estão na área em que a umidade vai ficar bem baixa neste domingo. Destaque para Goiânia, com apenas 10%. Hoje, a capital já teve a menor umidade do Brasil, com 9%. O pior cenário está na área aqui em laranja, que chega a ficar em nível de alerta, do Triângulo Mineiro, passando por quase todo o estado de Goiás até o sul do Piauí.
E chuva, Anne, pode ter temporal até em algum lugar? Pode ter sim, estamos precisando de chuva, mas olha, tem previsão de temporal também no norte do país, especialmente na região de Porto Velho e Manaus, onde o domingo também vai ser bem quente. E em Belém, o volume de chuva é menor e a máxima é de 33 graus. No Rio de Janeiro, ainda pode chover de manhã cedo, mas já volta a esquentar, a máxima é de 30 graus. São Paulo, que teve um dia mais fechado hoje, amanhã esquenta também, 28 de máxima, e o sol aparece com mais força. A região com a chuva mais forte para esse domingo é essa daqui, do Rio Grande do Sul. Em cidades como Bagé, Uruguaiana e Quaraí, ela se intensifica a partir do meio da tarde. E atenção, sul do país, de domingo até quarta, tem risco de tempestades severas, com granizo, chuva volumosa, rajadas de vento que podem chegar aos 120 km por hora, o que pode provocar destelhamentos e mais prejuízos para a agricultura. Em Porto Alegre, a chuva mais forte é de segunda para terça. E em Florianópolis, entre terça-noite e quarta. E olha como esfria. Em Porto Alegre amanhã faz 27 graus e na quarta-feira não passa dos 18 graus. Em Florianópolis, os termômetros saem dos 26 graus neste domingo até os 19 na quarta-feira. Um bom domingo a todos. Obrigada, Anne. O Jornal Nacional de hoje termina aqui. Uma boa noite para você, um ótimo domingo. Boa noite, e a gente encerra essa edição com imagens de Nova York e as luzes que homenageiam as vítimas do terrorismo no 11 de setembro.